Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente. Como todos os anos eu faço, geralmente eu faço no meio do ano, né? Que é julho, agosto, a respeito aqui da nossa mesa real a respeito do Campeonato Brasileiro. Né? Geralmente eu faço nos meses de julho ou agosto, porém esse ano aqui eu vou fazer um pouco mais cedo porque temos aí Copa do Mundo, temos toda uma questão aí relacionada ao futebol brasileiro, ao calendário do futebol brasileiro em si, tudo bem? Então vai ser um vídeo meio que antecipado. Bom, para quem não acompanha o meu trabalho, já desde 2022, tá? Desde 2022, eu já vejo aqui na mesa real, já acertei em 22, 23, 24 e 25, 22 e 23 Palmeiras, né? 24 Botafogo e 25 Flamengo, o campeão brasileiro aqui através da mesa real e através deste deck. Neste deck aqui, minha gente, para quem não me acompanha, para os que estão chegando novos aqui no canal, este deck aqui já há, como eu falo para vocês, cartas previamente consagradas a vários times, não é, do Brasil. Tudo bem? Então aqui de acordo com a posição, com o contexto que as cartas saírem, eu vou fazer essa previsão aqui para vocês, não só a respeito do campeão brasileiro, mas também de várias situações aqui dos times da Série A, tudo bem? Então assim, quando eu não falar aqui, quando sair alguma carta e eu não falar aqui, é porque não se trata de um time da Série A, tudo bem? Dando este esclarecimento, é um vídeo mais longo, então peço paciência aí de vocês, é um vídeo sempre que é mais longo aqui no nosso canal, mas é um vídeo muito assertivo. Então, nós vamos iniciar essa tiragem com essa mesa real aqui do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, 2026, tá? E, de antemão, já peço para vocês, deixem o seu like, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu palpite, o seu comentário também. É muito importante para o crescimento do canal. É a maneira que vocês têm de ajudar o canal aqui é o quê? É dando o seu hype, se estiver disponível, é curtindo o canal, é se inscrevendo e, se possível, também comentando. Deixe o seu palpite aqui, tudo bem? Então vamos iniciar a nossa tiragem? Vamos lá, minha gente. Concentração máxima neste momento. Campeonato Brasileiro Série A 2026, Oráculo. Neste momento peço licença ao Oráculo. Peço licença ao baralho cigano. Peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ler a sorte. Desculpem. Possa ler a sorte, possa ler o campo, possa ver as energias do Campeonato Brasileiro 2026, Oráculo. Campeonato Brasileiro de 2026. Que eu posso, Oráculo, através da mesa real, fazer uma previsão clara, direta e objetiva a respeito do campeão brasileiro de 2026 e também da situação dos vários times que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, Oráculo. Por favor, Oráculo, que eu possa trazer respostas assertivas, diretas, objetivas, a respeito do Campeonato Brasileiro deste ano de 2026. Por favor, Oráculo. Campeonato Brasileiro 2026, além do campeão, também situação dos vários times que disputam este campeonato. Assim seja. Amém. Por favor, Oráculo, Campeonato Brasileiro 2026, campeão e situação dos vários times que o disputam. Assim seja. Amém. Vamos lá, minha gente. Primeira carta que saiu aqui foram os times de São Paulo, tá? A respeito dos times de São Paulo, saiu na posição de número 1. Então, assim, vejo uma boa participação dos times de São Paulo, sim, tá? Dos times de São Paulo. Times de São Paulo não, minha gente, desculpem, tá? Desculpem, essa carta aqui é dos times do Centro-Oeste, né? Nós não temos nenhum time do Centro-Oeste aí participando neste ano, não. Né? Então, nós não temos aí nenhum time do Centro-Oeste participando, então esta carta aqui não vai ser relevante. Clube de Regatas do Flamengo. Acabou de sair a carta do Flamengo. Carta do Flamengo, a carta de número 4. Ela saiu na posição de número 2, que é a Casa do Trevo. Me fala de sorte, de oportunidade,
O Flamengo saiu aqui muito bem aspectado. Já vou avisando para vocês. Flamengo aqui muito bem aspectado mesmo, porque veio na casa 2, na casa do trevo, na casa da sorte, na casa da oportunidade, tá bom? Chapecoense. Chapecoense me veio na posição do navio. Essa carta aqui é a carta da Chapecoense. Ela me veio na casa 3, na casa do navio. Isso aqui, minha gente, pode indicar o quê? Que a Chapecoense permanece na Série A. Permanece na Série A, hein? Então, assim, já vou avisando para vocês aqui. Chapecoense, ela está em uma boa posição. Então, assim, é um time que vem da Série B, né? Que geralmente eles lutam muito para permanecer na Série A. E a Chapecoense aqui já me veio muito bem aspectada. Aqui me veio a carta do time do Avaí, que é a carta 11, mas não está na Série A. E ele veio na posição do Flamengo, hein? Olha que interessante. Aqui nós temos de analisar também o que? A carta do chicote, que é a carta 11. Uma carta de repetição das coisas feitas, saindo na casa do Flamengo, e o Flamengo saindo na casa 2. Olha, o Flamengo já está bem aspectado, hein? Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Grêmio de Futebol Porto Alegrense me veio na casa da árvore. Me veio aqui na casa 5, na casa da árvore, significando uma situação boa para o Grêmio, hein? Um bom campeonato, não para ganhar, mas assim, o Grêmio aqui tendo uma boa posição, tá? O Grêmio aqui, ele tendo saindo num aspecto bom, saindo num aspecto positivo. Então, assim, eu vejo o Grêmio, pelo menos, fazendo uma campanha média sem nenhum risco de rebaixamento, tá? O Grêmio aqui sem nenhum risco de rebaixamento, mas meio que permanecendo ali no meio de tabela, assim, fazendo até um bom campeonato o Grêmio, hein? O Grêmio fazendo até um campeonato razoavelmente bom, tá? Razoavelmente bom. Bahia. Bahia me veio na casa das nuvens, tá? Bahia. Essa é a carta do Bahia, a carta 7. Olha, o Bahia veio mal aspectado. O Bahia veio mal aspectado. Tá aí. Hoje, estou gravando este vídeo neste dia 27 de março. Bahia aí, parece que se. Não, pelo que eu vi na tabela, se o Bahia ganhasse os 2 jogos aí que tem atrasados, algo assim, o Bahia ia para vice-liderança. Mas eu não vejo um bom campeonato do Bahia, não, tá? Não vejo um bom campeonato do Bahia, não. Eu vejo que o Bahia aí passará por situações muito difíceis. O Bahia aí passando por situações de confusão, de um time que vai se desorientar durante o campeonato. Então não vejo o Bahia aqui fazendo um bom campeonato, não, minha gente. Não vejo. Não vejo mesmo. Então o Bahia aí vai ser um time que vai ter uma caída muito grande neste campeonato, durante este campeonato. É para rebaixamento também não chegar tanto, porém o Bahia aí pode ser um time que vai decepcionar muito ainda. Então não é time para brigar para título, não vai ser um time que vai brigar por grandes coisas nesse campeonato não, tá? Pode ser até um time que fique aí no meio de tabela e nem para a Sul-Americana se classifique, tá? Essa carta aqui não representa nenhum time da Série A. Corinthians. Corinthians me veio na 8. Corinthians me veio na 8. Eu vejo aqui o time do Corinthians muito mal aspectado. Corinthians me veio na casa do caixão, tá? Então, Corinthians aí me veio na casa do caixão, na casa de número 8. É perigosa a situação do Corinthians. Corinthians sofrerá sim riscos até mesmo de rebaixamento, tá? Não vejo o Corinthians aí disputando vaga para Libertadores, não vejo. Vejo o Corinthians aí brigando para não ser rebaixado, tá? Brigando para não ser rebaixado. Não vejo o Corinthians fazendo um bom campeonato de forma nenhuma, tá bom? Carta do caixão, casa do caixão, o Corinthians nela, time do Corinthians nela. Então aqui já me demonstra uma situação bem perigosa para o Corinthians. É um time que vai brigar contra o rebaixamento e sofre um sério risco, sim, de rebaixamento, tá? Times de Santa Catarina nós não temos nenhum, né, minha gente? Não, temos o Chapecoense. Temos o Chapecoense. E 23, essa aqui é a carta dos times de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, todos. Como nós só temos a Chapecoense, e me veio na casa de número 9, veio bem aspectado, tá? Chapecoense fazendo uma boa campanha. Chapecoense não cai, tá, gente? Faz uma boa campanha, dentro do possível, claro. Essa aqui não é a carta do Sol. É uma carta aqui que é pro Náutico, mas o Náutico está na série B, né? Também não, nenhum time da Série A. Times de Minas Gerais. Times de Minas Gerais, tá? É a carta de número 3. Carta de número 3, os times de Minas Gerais, eles me vieram aqui
me vieram na 12, tá? Na casa 12. Olha, os times de Minas Gerais aqui não fazendo um bom papel nesse ano, não. Não fazendo um bom papel. Vejo aqui os times de Minas Gerais, eles tendo situações de muito estresse, muito nervosismo. Nenhum dos dois, nem Atlético, nem Cruzeiro, farão um bom campeonato brasileiro, tá? Vejo os times de Minas Gerais aqui, nenhum dos dois brigando nem sequer por vaga na Libertadores, tá? Muito difícil essa situação aqui dos times de Minas, uma situação bem difícil, tá? Eu tenho aqui as cartas do Atlético e do Cruzeiro, mas de antemão já vejo aqui um certo estresse, pelo menos. Não vou falar que eles não vão brigar por vaga na Libertadores ainda não, porque eu vou tirar as cartas aqui, elas vão aparecer, as cartas de Atlético e Cruzeiro, mas eu vejo um grande estresse, tá? Um grande nervosismo, quanto aos times de Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os times do sul do país, né? Os times do sul do país aí, na casa da criança, na casa 13, boas novidades, tá? Novidades boas aí. Por enquanto tá positivo aqui para os times do sul do Brasil. Nós temos Grêmio, Inter, Chapecoense, Atlético Paranaense e Coritiba, né? 5 times aí do sul do Brasil. Por enquanto está bom. Cruzeiro. Olha que interessante, gente. Cruzeiro, a carta do Cruzeiro é a carta 5. Carta 5. Tá? Carta da árvore. E olha só. Vocês vão reparar aqui no Cruzeiro. Aqui é 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qual que é a carta? O mascote do Cruzeiro, né, é a raposa. A carta do Cruzeiro me veio na casa de número 14, que por sua vez é a casa da raposa. É uma coincidência, sim, porém, não é bom, não é bom. Porque aqui eu vejo o Cruzeiro, a energia da raposa aqui é uma energia de erros, é uma energia de lambanças feitas, é uma energia de muito ego, muito tentando coisas erradas sendo feitas, erros sucessivos cometidos pelo time do Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro está mal aspectado, sim, tá? O Cruzeiro está mal aspectado, fora de cogitação de brigar pelo título. O Cruzeiro não brigará pelo título de forma nenhuma, tá? Não é time para brigar pelo título, não. É time que irá mal, tá? Então, o Cruzeiro aqui, eu creio, daí vai depender, né? Muitas vezes tem muitas vagas para Libertadores, sim, mas eu não vejo o Cruzeiro aqui alcançando uma vaga de forma direta pela Libertadores, não, tá? Não vejo o Cruzeiro disputando vaga direta na Libertadores, não. Ele poderá pegar uma vaga na Libertadores aí na pré-Libertadores. O máximo que o Cruzeiro conseguirá será isso, tá? É o máximo que o Cruzeiro obtém. Não vejo o Cruzeiro de forma nenhuma, esqueçam torcedores do Cruzeiro para campeonato, para ser campeão. O Cruzeiro, no máximo, vaga na pré-Libertadores. Não vejo o Cruzeiro ir direto para a Libertadores, não. Vasco da Gama me veio aqui, ó. Carta do Vasco, a carta 36 me veio no urso. Olha, o Vasco fazendo um bom campeonato, tá? Um bom campeonato, um campeonato bem razoável. Fora de cogitação, rebaixamento de forma nenhuma. Vejo um time que vai se recuperando, vai aí, na medida do possível, tentar uma vaga para Libertadores, sim, pelo menos para pré-Libertadores. Vejo o Vasco conseguindo isso. Vem na casa do urso, né? Aquilo que o urso vai acumulando. O urso é acumulador, o urso consegue manter as coisas que tem. Então, assim, o Vasco, de forma nenhuma, rebaixado, não. O Vasco vai melhorando, sim, durante o campeonato. E provavelmente, gente, o Vasco aqui, pelo menos uma pré-Libertadores, ele deve conseguir, tá? Ele deve conseguir, sim. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense me veio na sua própria casa. Olha que legal. Olha que legal. Bom, o Atlético Paranaense aqui é a carta 16 e o Atlético Paranaense aqui me veio na casa 16. Isso aqui me demonstra o quê? O Atlético Paranaense muito bem aspectado, é um time que vai ir muito bem nesse campeonato, tá? Da medida do possível, logicamente, não é um time que vai cair, não é um time que vai ter perigo de rebaixamento, não, e fará um bom campeonato, tá? Pode ser até um time, inclusive, que dispute aí uma vaga na pré-Libertadores, pelo menos, tá? Pelo menos. Mas eu vejo um time aqui positivado, tá? O Atlético Paranaense está bem. Então, vai ir bem, sim, neste campeonato, tá? Vitória. Acabou de sair a carta aqui do Vitória da Bahia. Vitória me veio na 17, na carta da cegonha. Olha, o Vitória aqui, ele
fará muitas mudanças nesse campeonato, tá? Muitas mudanças. Mas é um time que está bem positivado, tá? Times do Rio de Janeiro, times do estado do Rio de Janeiro, me veio na 18. Me veio até bem aspectados. Me vieram bem aspectados, desculpem. Me vieram bem aspectados que me veio na casa do cão, né? Me veio na casa do cão. Então os times do Rio de Janeiro aqui farão um bom papel. Nenhum deles, pelo menos por hora aqui, risco de rebaixamento ainda não. Aqui me veio a carta da Lua, tá? Esse time aqui, a carta da Lua, ela não me fala de nenhum time específico, tá? Nenhum time específico não, tá bom, minha gente? Da Série A, né? Logicamente. Também não, Goiás não está na Série A. Times de São Paulo aqui, olha só. Times de São Paulo, carta de número 13, né? Que representa os times do estado de São Paulo, tá? Bom, times do estado de São Paulo aqui, eles me vieram na casa de número 21, que é a casa da montanha, tá? É a casa da montanha. Vejo os times de São Paulo aqui com uma grande dificuldade para ser campeão, tá? Então, assim, não vejo positividade, não vejo aqui força para os times de São Paulo para serem campeões, não. Nenhum deles. Nenhum deles. Pelo menos por enquanto. Vamos ver aqui. Vamos ver Palmeiras, né? Quando sair, São Paulo. Red Bull Bragantino. Campeonato médio, tá? Campeonato médio. Ó, aqui eu já vou avisando. Internacional. Internacional me veio na... Essa aqui é a carta do Internacional. Ela me veio na 23, na carta dos ratos. Olha, neste ano aqui eu não trago boas notícias para o Internacional, não, tá? Não trago boas notícias para o Internacional, não. Tá bom, minha gente? Assim, me veio na 23, me veio nos ratos, me veio um time que vai se deteriorando ao longo do campeonato. Me vejo um time derretendo ao longo do campeonato e é um time com risco seríssimo, seríssimo, seríssimo de ser rebaixado para a Série B neste ano de 2026, tá? Então aqui o Internacional está com uma situação muito complicada mesmo, tá? Muito complicada. Daqui a pouco, quando eu terminar a mesa real aqui, eu vou falar para vocês tudo, resumindo. São Paulo Futebol Clube me veio no coração. São Paulo que me veio bem, tá? São Paulo que me veio bem. Interessante. O São Paulo me veio na 24 e o São Paulo da carta 2 me veio no Flamengo. É capaz que nos dois confrontos, já houve um confronto que o São Paulo venceu o Flamengo, né, na primeira rodada, no Morumbi. O São Paulo deve vencer o Flamengo no Maracanã também. São Paulo aqui se sobrepondo. Mas tirando isso, situação do São Paulo. Não vejo o São Paulo com riscos de rebaixamento não, tá? Não vejo o São Paulo com riscos de rebaixamento não, fazendo um campeonato mediano. E me veio a carta do coração. Carta do coração que me veio na aliança. Olha, a situação do São Paulo aqui tá boa, tá? Vejo, o São Paulo aqui é um time aí que vai pelo menos para uma pré-Libertadores do São Paulo, tá? Santos Futebol Clube. Olha, o Santos me veio no livro, a 26. Eu tenho de analisar melhor a situação do Santos ainda, tá? Mas tem uma situação aqui perigosa para o Santos, bem perigosa. Coritiba me veio na 27, numa casa neutra, tá? Numa casa neutra. Deixa eu só analisar aqui. Olha, Coritiba parece que escapa do rebaixamento, hein, minha gente? Coritiba parece que escapa do rebaixamento. Coritiba aqui não veio negativado não, tá? Não veio negativado não. Não veio. Então, assim, Coritiba faz um campeonato aqui sustentável. Coritiba aqui me faz um campeonato aqui que consegue ir numa situação, como eu posso dizer para vocês, se manter, parece, na série A, hein? Porque me veio aqui, ó, 27. Atlético Mineiro. Carta de número 8, me veio aqui na 28. Olha, o Atlético Mineiro vai ter uma disputa interessante aí com o Santos, tá? Com o Santos. O Atlético Mineiro faz um campeonato médio.
tá? Médio. Não vejo o Atlético indo para a Libertadores, não, tá bom? O Atlético Mineiro não irá para a Libertadores, tá bom? Não irá para a Libertadores, não. Que é uma carta do Sport Recife. Botafogo. Botafogo me veio na 30. Na 30. Deixa eu analisar essa situação do Botafogo aqui, que ele me veio na Casa dos Lírios. Olha, Botafogo aqui, minha gente, tem uma situação interessante, que assim, eu não vejo o Botafogo com chance de rebaixamento, não, tá? Botafogo, não tô vendo o Botafogo indo para Libertadores, não. Tô vendo o Botafogo nem indo para Libertadores, tá? Mas não com riscos de rebaixamento. Vejo o Botafogo aqui numa situação média, mas não indo para a segunda divisão. Times do Paraná. Times do Paraná vieram bem aspectados, hein? Eu não vejo rebaixamento nem de Atlético, nem de Coritiba. Nem de Atlético, nem de Coritiba. Aqui do Atlético Goianiense também não. Times do Rio Grande do Sul. Sociedade Esportiva Palmeiras. Acabou de sair. Carta 9. Custou sair, mas saiu. Custou a sair, mas saiu. Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, minha gente, Palmeiras me veio na 34, tá? 34 é a Casa dos Peixes, tá? 34 é a Casa dos Peixes. Olha, para o Palmeiras ser campeão aqui, tá um pouquinho mais complicado, tá? Tá um pouquinho mais complicado para o Palmeiras ser campeão. Tem uma situação aqui para o Palmeiras, assim, de meio que um time meio que desorganizado em alguns aspectos. Eu vejo que haverá assim uma certa desorganização, uma certa... a Casa dos Peixes, será que poderá haver também venda de jogadores nesse meio do ano, algo assim que atrapalhe o time? Não sei, vamos lá, prosseguindo. Fluminense me veio bem. Fluminense me veio na âncora, tá, gente? Fluminense me veio na âncora. Fluminense vai para a Libertadores, tá? Vaga direta. Vaga direta para o Fluminense na Libertadores, tá? Então, assim, é time para ser campeão? Não, porém é um time aí que vai ficar eu acho que consegue aí ficar entre os 4, se bobear até terceiro lugar aí o Fluminense, hein? Vai bem. Finalizando aqui os times do Sudeste, com algum sofrimento, mas no geral não. Olha só, vamos lá. Primeiramente, quem se saiu melhor para ser o campeão brasileiro? Quem se saiu melhor para ser o campeão brasileiro de 2026 é o Clube de Regatas do Flamengo, tá? Clube de Regatas do Flamengo é a minha previsão, tá? Então, podem tirar o corte, fazer este corte. Estou gravando este vídeo hoje, dia 27 de março de 2026, no período da tarde, tá bom? No período da tarde. Minha previsão de quem será o campeão brasileiro de 2026, bicampeão, né? Clube de Regatas do Flamengo, tá bom? Clube de Regatas do Flamengo, campeão brasileiro de 2026, ok? Bom, times grandes que sofrem um risco muito grande de serem rebaixados, tá? Times grandes que sofrem um risco muito grande de serem rebaixados. Sport Clube Corinthians Paulista e Internacional, tá? Esses dois aí sofrem um risco muito grande de serem rebaixados, tá bom? Teremos um time de São Paulo. O Mirassol tem de tomar cuidado, tá? O Mirassol tem de tomar cuidado aí, porque também eu vejo um seríssimo risco de ser rebaixado. Os dois rebaixados que eu já dou aqui, algum time de São Paulo, que provavelmente poderá ser o Mirassol, tá? O Mirassol rebaixado, tá? Mirassol rebaixado. Inter e Corinthians, tá perigosíssima a situação, tá? Perigosíssima a situação. Santos também está numa situação assim, bem delicada. Então, dos times grandes aí, considerados times grandes, maior perigo, nesta ordem, Corinthians, Internacional e Santos. Nesta ordem, Corinthians, Internacional e Santos. Clube do Remo cairá, tá? Então, o Remo, infelizmente, né? A torcida do Remo é bem participativa, mas eu não tenho boas notícias para dar para vocês, não. Então, assim, eu vejo o Remo, infelizmente, sendo rebaixado, tá? Vagas para a Libertadores, tá? Vagas para a Libertadores aí que eu vejo. Fluminense, Palmeiras, Atlético Paranaense,
tá? Bahia sendo uma grande decepção. O Bahia será uma decepção muito grande no campeonato, tá? Bahia será uma decepção muito grande. Grêmio pode ter um bom campeonato e alcançar uma vaga na Libertadores, tá? Duas grandes decepções deste campeonato aqui. Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? Cruzeiro e Atlético Mineiro, grandes decepções neste campeonato. São Paulo Futebol Clube, provavelmente também conseguindo uma vaga na Libertadores, tá? Igual eu falei para vocês, eu já vejo aqui o Mirassol e o Remo rebaixados, e aí vai ter uma briga de foice entre Corinthians, Internacional, Santos, tá? Sim, numa energia bem pesada, numa energia bem negativa. E assim, campeão brasileiro aqui para mim tá bem notório, tá bem claro que essa linha aqui, ó, o que cerca o Flamengo aqui tá bem positivo, tá? O que cerca o Flamengo aqui bem positivo. Palmeiras, minha gente, vai acontecer algo aí com o Palmeiras que ele me veio na casa dos peixes. É uma desordem, algo assim que muitas vezes é um jogo que flui, mas neste contexto aqui, para ser campeão, não. Ser campeão, não, minha gente. Não vejo que essa linha do Palmeiras boa, não, tá? Ó, olha a linha do Palmeiras em coração, estrela e montanha. E Palmeiras, olha só, outra coisa que eu falo para o torcedor palmeirense que me acompanha muito aqui. A orientação técnica do Palmeiras, mais uma vez, vai falhar. A orientação técnica do Palmeiras, o técnico do Palmeiras será um dos grandes culpados pelo Palmeiras não ser campeão brasileiro neste ano de 2026, tá? Então, assim, o ciclo do Abel Ferreira aqui já deveria ter sido encerrado, tá? O Palmeiras precisa, tá? As cartas me mostram aqui muito claramente, o Palmeiras precisa de uma oxigenação, de uma melhoria no comando técnico. O comando técnico do Palmeiras, e também não pode ser não só o comando técnico, mas também o comando do futebol, da direção do futebol do Palmeiras aqui, sendo um grande empecilho para que o Palmeiras obtenha melhores resultados no Campeonato Brasileiro, tá? Então não vejo que o Palmeiras numa boa linha para ser campeão, não. Logicamente vai para a Libertadores, sim, mas a orientação técnica aqui do Palmeiras vai ser crucial, porque tem essa linha aqui, ó. Palmeiras vai na raça, ó, aqui é a carta do Palmeiras. A carta do Palmeiras, me vem a raça, olha a linha. A raça, vontade, determinação, sim. Aqui, essa carta da estrela é uma carta que me fala de orientação técnica, tá? Ela me veio aqui, ó, a cruz. A sorte do Palmeiras na raça, na vontade, sim. Só que a orientação técnica do Palmeiras, olha só a cruz. Olha só a cruz aqui, ó, do lado da estrela, ó. Olha que coisa negativa para o Palmeiras. Então, o técnico do Palmeiras terá uma grande responsabilidade para que o Palmeiras não ganhe o Campeonato Brasileiro de 2026. E aqui, ó, olha os obstáculos. Olha o grande obstáculo que é a carta da montanha com a carta da cobra, a carta da serpente do lado. Então, sim, podem preparar. Palmeiras não vai ser campeão brasileiro de 2026. Olha a linha do Flamengo. Olha a linha do Flamengo. O Flamengo tá aqui, ó. Flamengo, a carta é de número 4, que me veio já muito bem posicionada, me veio no trevo, né? Casa do trevo, casa da sorte, casa 2. Flamengo aqui, ó, com uma aliança, com compromisso muito bem compromissado. Olha o sol aqui do lado, tá? Olha o sol aqui do lado. O time do Flamengo sabendo escalar bem, sendo bem escalado, tá? E aqui, ó, lua, lírio, maturidade, serenidade, não ouvindo palpites, não ouvindo muito palpites da torcida, não ouvindo, e o Flamengo indo bem. Então, é isso, minha gente, que eu vejo aqui. Minha previsão, mais uma vez, reiterando, Flamengo campeão brasileiro. E um grande alerta, tá? Um grande alerta para, especialmente, Corinthians e Internacional, tá? Corinthians aqui tá perigosíssimo, perigosíssimo. Corinthians me veio na casa do caixão, tá? Então, assim, tem uma chance, assim, de pelo menos 80% de Corinthians ser rebaixado esse ano. 80%, tá? No ano passado eu lembro que quem me veio aqui nessa casa 8 foi o Fortaleza, tá? E ninguém me deu crédito. Ninguém falou nada. Quem saiu aqui no ano passado nessa casa do caixão foi a carta 24, que é a carta do Fortaleza. Todo mundo falou mal, etc, etc, etc. Tá? Então, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo os 3 últimos acertos. Os links, tá? Os links. Vão estar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Acho que vou deixar no primeiro comentário fixado, tá bom? Vocês podem ver, quem saiu aqui nessa posição no ano passado foi o Fortaleza.
E o Fortaleza foi rebaixado. E ainda estava com muita chance de sair. Todo mundo falava que ia sair, que era apenas uma fase, etc, etc. E acabou caindo. Caindo. Falei que o Fortaleza ia cair, caiu. O Corinthians está com 80% de chances de ser rebaixado. Então, que haja melhorias aí no Corinthians, tá? E o Internacional também. É outro time aí que tem de tomar muito cuidado. Está um pouco menos pior. Não vou falar que está o melhor, não. Está um pouco menos pior. O máximo que eu posso falar aqui para o Internacional. Tá bom? De resto aqui, Fluminense, São Paulo, Palmeiras se classificando diretamente para a Libertadores, tá? Eu vejo o Fluminense fazendo um bom papel. Nenhum time do Rio sendo rebaixado não, apesar de riscos aí para o Botafogo, mas eu vejo que o Botafogo consegue se recuperar um pouco. O Vasco fazendo um bom campeonato, tá? O Vasco fazendo um bom campeonato, tá bom? Tendo aí, pode conseguir até uma pré-Libertadores aí o Vasco, hein? Pode conseguir uma pré-Libertadores, mas eu vejo o Vasco aí meio que acumulando pontos, acumulando gordura para não acontecer nada assim de ruim. O Vasco sem chance de rebaixamento aqui, tá bom? Então, já vejo vagas aí para o Mirassol e para o Remo. Mirassol e Remo caindo também. Bom, minha gente, eu acho que é isso. Isso tudo, né? É um vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado e deixem o seu comentário aí para que a gente possa melhorar no nosso trabalho, tudo bem? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Salve a sua força.